Oi, oi, minha gente linda do bem, tudo bom com vocês? Meu nome é Evódia Ribeiro e sejam muito bem-vindos ao Mil Coisas na Decoração. E em mais um vídeo especial de Natal 2023 eu quero mostrar para vocês duas guirlandas que eu andei fazendo por aqui. Simbora pro vídeo? E a base dessa guirlanda da guirlanda feita, eu resolvi trazer um toque de verde para ela e envolvi toda essa guirlanda com esse festão lindo que eu amo, com esse acabamento nevado, e foi super baratinho, gente. 1 metro dele custou apenas R$2,50 aqui na minha cidade e eu fiquei muito feliz por isso, né? Agora me diga aí, na sua cidade um festão desse tipo, ele custa aproximadamente quanto? Me diz aí nos comentários pra gente ficar sabendo. E aqui não tem segredo, né, gente linda? Botei um pouquinho de cola no início para fixar e sair envolvendo. E como não passe de
aqui, eu resolvi aproveitar esse tecido de juta xadrez para fazer o laço dessa guirlanda infantil, digamos assim. Mas eu achei que estava faltando um detalhe nas bordas e resolvi aproveitar aquela fitinha de cetim num tom rosa empoeirado e sair colando com cola quente mesmo nas bordas do que seria o meu laço. Gente, eu não saí para comprar absolutamente nada, fora os bastões de cola que tinham acabado, né? E aquele festão que eu mostrei para vocês. Fora isso, eu não gastei nada a mais nessa guirlanda. Saí literalmente aproveitando tudo que eu tinha por aqui. Depois de ter colocado a fita de cetim nas bordas, eu juntei os dois laços para fazer um laço duplo e prendi com um fio de juta que havia se desfiado daí mesmo desse tecido para provar que isso aqui é um reaproveitamento. E ficou, gente, um laço lindo. Daí eu fiquei imaginando o que era que eu iria colocar no meio desse laço, que ele não ia ficar assim sem nada, né? Enquanto as ideias para a finalização do laço não vinham, vamos colocar as bolas na guirlanda, gente. E eu quero mostrar o botãozinho, olha, que eu coloquei aí no meio, tá vendo? A gente vai dando um tempinho para cada coisa. Quando as ideias vão chegando, a gente vai colocando, tá certo? E para colocar as bolas aí nessa guirlanda, como são 6 bolas do mesmo tamanho, eu resolvi distribuir de uma forma igual, né? E deixando também o espaço do meu laço lá em cima. Outra coisa que eu fiquei imaginando, gente, era onde eu iria colocar a bola maior, porque ela havia ganhado 6 bolas iguais e uma bola grandona que eu vou mostrar pra vocês. E como eu sou desse tipo, gente, que gosto de mudar tudo conforme o tempo vai passando, eu não sei o que é que eu vou fazer próximo ano, se eu vou deixar essa guirlanda desse jeito ou se eu vou mudar alguma coisa. Então eu resolvi colocar a cola quente para fixar na guirlanda só na parte dos laços. Então, digamos que eu salvei aí a parte da bola em si, porque ela é uma espécie de um plástico, sabe? Esse desenho do Mickey e da Minnie, ele é só uma espécie de plástico. Então, no momento que eu colocasse a cola quente para fixar, ela iria com certeza derreter e estragaria a bola. Então, para salvar essas bolinhas aí, que são presentes para Giovana, eu resolvi colar só na parte do laço e ficou super firme, tranquilamente. Agora, lembra da bola grandona que eu falei pra vocês? Pois é, ela vai ter que entrar aí, que essa bola não vai ficar sobrando, né, gente, na decoração. Ela vai ficar bem aí no centro e eu achei que o lugar foi feito especialmente pra ela, sabe? Ai, gente, foi só colocar uma fitinha aí de juta mesmo e eu amarrei na parte do próprio festão que tava ali pendurado. Amarrei no meio e ele sustentou de uma forma bem segura. Uma dica interessante para quem pensar em fazer algo parecido é colocar essa bola maior bem no centro de onde vai ficar o laço lá em cima, para ficar tudo bem centralizadinho, tá? Depois de ter colocado a bola, eu vim e coloquei o laço bem acima da bola, colei com a cola quente e depois, só depois que o laço estava lá em cima, gente, foi que eu fui analisar o que era que eu iria colocar lá no meio dele para poder finalizar essa guirlanda. E como eu não havia colocado o lacinho na bola grandona, eu aproveitei o restinho da fita de cetim que tinha por aqui e fiz um lacinho para colocar em cima dela. Ficou muito fofinho. Agora sim, vamos finalizar o laço. Eu peguei uma mini pinha que eu tinha por aqui, que eu comprei o ano passado, no final do ano passado, e saí colando alguns itens que estavam dando bobeira por aqui. Coloquei uma maçã num tom de um dourado que tinha por aqui e outra maçãzinha num tom mais avermelhado para combinar com as bolas. Outra coisa que eu encontrei, gente, faz muito tempo que tá perdido por aqui, foi esse tamborzinho, gente. Eu acho que foi de uma das primeiras decorações de Natal que eu comprei quando casei. E fazia muito tempo que estava perdido aqui pelas decorações de Natal. Agora ele encontrou um cantinho. E você aguarde aí, porque no final desse vídeo eu vou mostrar como ficou essa guirlanda na porta do quartinho da Giovana. Para o segundo projeto de hoje, eu quero trazer uma guirlanda irregular. Eu acho bem interessante, apesar de no início eu achar estranho essas guirlandas, sabe? Que de um lado é de um jeito, do outro lado é do outro jeito. Mas eu me arrisquei a fazer. É sempre bom a gente testar novos conhecimentos, né? E por aqui, novamente, eu resolvi aproveitar tudo que foi de retalhinho que eu tinha.
Comecei fazendo um laço com tecido de juta e retalhinhos de um tricoline, né? Esse tecido de algodão. E eu desfiz logo, gente. Desfiz, mas fiz um lacinho, tipo um laço duplo para ficar mais cheio, assim. Fiz outro lacinho, aproveitei esse aí, claro. Fui unindo um com o outro e eu achei que deu certo no final. Não sou nenhuma laceira profissional, mas eu acho que a gente pode se arriscar um pouco em tudo. E quando a gente tem força de vontade, dá certo, né? E vocês percebem que eu vou fazendo tudo ao mesmo tempo, né? A proporção que eu terminei aí o laço, eu já estava assim na ansiedade para colocar essa folhagem na minha guirlanda. Como ela seria, né, ou será irregular, então a folhagem já pensei em colocar só de um lado. E essa guirlanda, gente, de galhos, galho seco, né? Eu encontrei em loja para artesanato mesmo. Os galhinhos eu fui fixando com o fiozinho de juta mesmo, e alguns cantinhos, principalmente nas pontas, foi que eu resolvi colar com um pouquinho de cola quente para ir dando esse movimento circular que a guirlanda tem. Eu sempre achei lindo aqueles azevinhos para decorar vários tipos de arranjos no Natal, né? Tanto arranjo de mesa como guirlandas, etc. Mas, gente, quando eu fui ver o valor, eu não achei tão baratinho, então eu resolvi comprar esse pacotinho que vem 50 unidades, eles vêm todos soltinhos. E eu achei interessante porque eu posso botar em galhinhos, posso botar eles separadinhos. Aqui eu fiz um arranjinho mini com 3 e saí colocando no laço. Achei que ficou bem fofinho. E depois ainda espalhei na parte da guirlanda onde eu coloquei a folhagem. Diferente da outra guirlanda, nessa eu coloquei o laço na parte de baixo, bem centralizado. Eu peguei também umas pinhas num tamanho médio e coloquei 2 na parte de trás, como vocês estão vendo. Colei com cola quente mesmo, bem firme no laço e na guirlanda. E depois saí colocando algumas também na parte da frente, tentando igualar o que iria ficar de um lado e do outro. No total ficaram 2 na parte de trás do laço e 2 nas laterais do laço, na parte da frente. E, gente, depois que ela estava prontinha assim, eu coloquei, pendurei, né, na parede, na verdade, e fiquei sentindo que estava faltando alguma coisa do outro lado. Mesmo sabendo que tem muita guirlanda irregular, que só tem as folhagens de um lado e a outra parte muitas vezes fica assim, digamos, peladinha, né, só os galhos da própria guirlanda, eu achei que estava precisando de alguma coisa e resolvi botar do meu jeitinho. E aí vocês vão ver o foi que eu inventei. E aí, gente, minha ideia para colocar naquele espaço seria tipo uma imitação de uma casa de passarinho. E como eu já tinha esse pedacinho de madeira que foi de um quadrinho que tinha lar docilar, eu vou aproveitar esse ângulo, né, de casinha que já tem aqui, cortar nesse tamanho e cortar mais 2 pedacinhos aqui para ser o telhado. Vamos ver como é que vai ficar. Eu acredito que vai ficar legal. Gente, eu tô achando que vai dar certo. Meu projeto de última hora, eu consegui cortar assim, cortei na tico-tico mesmo. E eu acho que vai dar. Vou abrir aqui um espaçozinho para ser a entrada, né? A casinha de entrada. E depois coloco um puleirozinho. Só o telhado que não vai ficar como eu queria. Mas eu tô pensando em fazer de uma outra forma. Vamos ver se vai dar certo. Então, depois que eu cortei tudo que eu precisava, nos devidos tamanhos, tudo certinho, eu resolvi fazer alguns ajustes que eu julguei que seriam interessantes de fazer antes de colar todas essas peças. E um deles foi alargar um pouquinho aí esse buraquinho que eu fiz com a maior broca que eu tinha aqui. E dei um ajuste com essa minha... O nome dessa maquininha, gente, é conhecida como mini retífica ou micro retífica. Em alguns lugares você pode até procurar mini lixadeira, mini parafusadeira, mini esmerilhadeira, enfim. Ela vem com tudo que a gente usa nesses outros equipamentos, né? Mas de uma forma bem mini, bem micro, como o próprio nome já diz. E é ótima, gente, para fazer esses pequenos trabalhos.
Qualquer dia eu vou fazer um vídeo só mostrando minhas máquinas, meus equipamentos. O que é que vocês acham? Qual é o equipamento, a máquina que você mais queria que eu mostrasse por aqui? Já deixa aí nos comentários que eu vou gostar de saber para poder fazer o vídeo. Terminado essa parte de pequenos ajustes, eu resolvi juntar tudo, unir tudo, né, da casinha, essas pecinhas com cola para madeira e com a cola instantânea. Fui colocando um pouquinho de uma, um pouquinho da outra e eu dei um tempinho, né, claro, para secagem, e achei que ficou bem seguro. Na parte desse telhadinho e da base da casinha, eu encontrei pedacinhos de MDF que eu tinha por aqui, e eu achei que ficou bem melhor do que colocar daquela madeira que eu havia cortado do quadrinho, lembra? E olha, os pedacinhos de MDF vieram no tamanho certo, eu não precisei cortar nada. Para cobrir aquelas inscrições que tinham na madeira, eu pintei essa parte de branco, as laterais eu nem precisei pintar porque já eram brancas, né, e não tinha nada inscrito. E na parte do telhado eu resolvi colocar um tom de marrom, que na verdade é uma tinta da Acrylex na cor chocolate. E eu escolhi essas cores porque além de já ter elas por aqui, achei que eram cores bem neutras para combinar com o que já estava lá na guirlanda. No telhado só precisou de uma demão mesmo, eu coloquei 2 demãos porque eu quis, mas na parte branca foram 3 demãos, principalmente nessas partes onde já tinha esse nome, esse detalhe, sabe? E na parte de trás da casinha também tinha. Então foram 3 demãos para ficar bem coberto. Depois de ter colado a base, eu também colei um pedacinho de palito de churrasco, pintei de branco na frente da casinha, bem abaixo dessa entrada circular, para ser um tipo de puleiro. E para dar um ar bem farmhouse nessa casinha, e também para deixar ela com a carinha de que algum passarinho andou usando ela por aí já faz algum tempo, eu peguei a minha mini retífica e saí fazendo pequenos risquinhos na parte branca da casinha. Alguém pode achar que eu tô até estragando a pintura, né? Mas isso aí é que dá aquele charmezinho de que essa casinha já foi bastante utilizada. E ainda não satisfeita, eu resolvi fazer outro detalhe nessa casinha. Saí fazendo um desenho ao redor dessa entrada do passarinho, a portinha, né? Eu quis fazer uma espécie de alguns arabescos, então eu apenas olhei alguns modelos na internet, peguei alguns mais fáceis e desenhei à mão livre mesmo. Mas você pode imprimir na internet e colocar aí ao redor com um papel carbono ou alguma coisa desse tipo, que é super fácil também. E por fim, contornei tudo que eu havia desenhado com o pincel mais fino que eu tinha por aqui, na mesma cor do telhadinho para ficar combinando. E lá embaixo eu desenhei uma espécie de um coração, mas que na verdade seria também tipo uma portinha. Caso você queira fazer, você pode fazer uma abertura no formato de um coração sem aquela pontinha lá de baixo, né? E não é, gente, que esses pequenos detalhes fizeram toda a diferença? Eu acho que é um tipo de carinho que a gente vai imprimindo, né? E vai dando a sua cara, a sua personalidade para aquela peça. E depois foi só procurar aí o cantinho para poder colocar a minha casinha. Como eu já havia colado o laço, eu precisei descolar ali um pouquinho, mas nada que desse muito trabalho, e colei a casinha de passarinho com cola quente mesmo. E ela ficou bem segura, tá? Outra dica que eu posso dar, caso você não queira colocar uma casinha de passarinho, você pode fazer uma plaquinha de madeira ou de papelão e colocar o nome Feliz Natal, imprimir aí, né, da internet, um nome bem bonito, Feliz Natal. É uma ideia muito bem-vinda. No mais, aí ao redor da casinha foi só capricho meu mesmo. Coloquei uma árvorezinha lá por trás, coloquei essas graminhas aí, é como se fosse uma espécie de um musgo sequinho, gente, que eu comprei, não sei bem o nome, mas é como um musgo, umas palhinhas, e coloquei para dar a ideia de que ao redor também tinha um ar de que o passarinho tinha deixado uma espécie de ninho do lado de fora também, tá? Mas são só itens decorativos mesmo. E aí estão preparados para verem essa guirlanda e a primeira também que eu fiz. Gente, é tão bom a gente dedicar um tempinho, né, para fazer algo que vai valer a pena e vai fazer sentido na sua decoração. Por mais que a gente veja, se inspire, sempre a gente vai imprimir um pouquinho da gente em cada peça que a gente faz. E é isso que me agrada mais em fazer algo para minha família com as próprias mãos. Eu espero que vocês tenham gostado bastante, que vocês tenham se inspirado. Essa daí foi a primeira que eu fiz pro quartinho da Giovana.
Giovana. Ficou tão fofo, gente. Muito infantil, bem menininha. Se você tem filho aí, filha, e você se inspire também em fazer, ainda dá tempo de fazer com o que você tem aí, pedaço de papelão, bolas que você possa revestir com tecidos infantis. São várias ideias, são várias dicas que você pode se inspirar aí para você deixar um carinho na sua casa, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, de curtir, comentar e compartilhar com todas as pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Um cheiro no seu coração, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!